Antes mesmo de God of War existir, eu já estava aqui, empunhando a espada gigante de Guts em Sword of the Berserk, Guts Rage. Hoje vou contar minha experiência nesse game brutal e totalmente esquecido. E juntos vamos descobrir se ele merece ser lembrado como o jogo da minha vida. Mas antes de mergulhar nessa aventura épica, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ative o sininho, porque aqui você vai acompanhar mais jogos bizarros, esquecidos e que marcaram história de verdade. O primeiro contato com um game diferente de tudo. Lembro como se fosse ontem, quando coloquei o disco de Sword of the Berserk, Guts Rage, no meu Dreamcast pela primeira vez. Naquele momento, não era só mais um jogo entrando na tela da TV, era como abrir uma porta para um mundo sombrio, brutal e, ao mesmo tempo, hipnotizante. Aquele primeiro frame já me fisgou. A cidade em ruínas, a chuva incessante, o vento carregando um silêncio que parecia gritar na minha cabeça. Eu não fazia ideia de que estava prestes a jogar um dos títulos mais marcantes da minha vida, mas o jogo logo me mostrou que era diferente de tudo que eu tinha experimentado antes. Segurei a gigantesca Dragon Slayer de Guts pela primeira vez e senti o peso real daquela espada, como se cada ataque tivesse um impacto no meu próprio corpo. Cada golpe desmembrando inimigos era uma mistura de satisfação e adrenalina pura, e a trilha sonora de Susumu Hirasawa elevava tudo a outro nível. Não era só música, era uma atmosfera viva que me envolvia completamente. Antes mesmo de existir God of War, eu já estava ali, em um hack and slash que combinava ação violenta com momentos cinematográficos impressionantes. Cada luta era quase coreografada, cada cutscene parecia um filme interativo, e eu ficava grudado na tela por horas, perdido nesse universo sombrio e fascinante. Foi amor à primeira vista, e desde então, esse jogo nunca saiu da minha memória. Ele definiu para mim o que um jogo épico poderia ser, muito antes de todo mundo descobrir o que era destruir hordas de inimigos com estilo e narrativa. A história que me pegou de surpresa. Quando comecei Sword of the Berserk Guts Rage, confesso que esperava um hack and slash tradicional, cheio de ação desenfreada e pouco mais. Mas rapidamente percebi que esse jogo tinha muito mais do que combates frenéticos. Ele tinha alma, história e uma profundidade que me deixou completamente preso à tela. Não eram apenas monstros aparecendo para eu cortar com a Dragon Slayer. Cada inimigo, cada cenário, cada conversa estava imerso em uma narrativa escrita pelo próprio Kentaro Miura, o lendário criador de Berserk. E que narrativa! A cidade estava tomada por uma praga estranha e as pessoas se transformavam em criaturas grotescas chamadas Mandragores. Cada encontro com essas aberrações me deixava tenso, mas também curioso para entender como tudo aquilo se conectava. O governante da cidade, Barão Balzac, surgia como uma presença ameaçadora, prometendo uma cura que mais parecia manipulação. E eu, na pele de Guts, sentia cada escolha, cada passo, cada luta como se fosse minha própria responsabilidade. O que mais me surpreendeu foram as cutscenes cinematográficas. Eu sentia como se estivesse assistindo a um filme interativo. As expressões de Guts, os cenários sombrios, os detalhes minuciosos das vilas e ruas em ruínas, tudo isso me fazia prender a respiração. Eu não estava só jogando, eu estava vivendo aquela jornada, sentindo a tensão, a desesperança e o peso de cada decisão. Cada cena me deixava mais imerso, mais envolvido e totalmente fascinado, porque Sword of the Berserk conseguiu transformar um simples jogo de ação em uma experiência emocional e memorável, algo que poucos jogos naquela época conseguiam fazer. O que realmente me deixou de queixo caído foi a jogabilidade. Guts não era apenas um personagem forte ou estiloso, ele era brutal em cada movimento. Segurar a Dragon Slayer na minha mão virtual e sentir o impacto de cada golpe, o peso, a força, o som do metal rasgando carne, me transportava diretamente para o mundo sombrio de Berserk. Era como se cada inimigo destruído tivesse consequências reais, como se eu estivesse realmente participando daquela guerra sangrenta. Mas não parava por aí. Guts tinha um arsenal variado e surpreendente. A besta, o canhão acoplado ao braço mecânico, bombas que destruíam hordas de inimigos em segundos. Cada arma tinha seu momento certo, cada escolha de ataque era estratégica e me deixava completamente envolvido. E aí chegava o ápice, o Berserk Mode. Quando Guts entrava em fúria, a tela parecia vibrar, os inimigos não conseguiam acompanhá-lo e eu sentia uma euforia indescritível. Era como se o jogo tivesse sido feito para me hipnotizar, me desafiar e me fazer sentir invencível. Jogando aquilo em 1999, eu me senti anos à frente do meu tempo. Cada animação, cada combo, cada reação do inimigo parecia ter sido cuidadosamente pensado para criar uma experiência que misturava ação intensa com cinema interativo.
Olhando para trás, percebo que Sword of the Berserk já mostrava o caminho que God of War e outros hack and slash épicos seguiriam anos depois. Mas para mim, a sensação de ser Guts, esmagando inimigos com a espada mais pesada e entrando em fúria nunca será superada. Era pura adrenalina, emoção e sensação de poder. Um marco que me fez amar cada segundo daquele jogo e entender que videogames podiam ser mais do que diversão. Podiam ser histórias épicas e inesquecíveis. A atmosfera sombria que mexeu comigo. O que mais me impressionou em Sword of the Berserk Guts Rage não foi apenas a ação, mas a atmosfera, que parecia respirar junto comigo. Cada fase, cada vila em ruínas, cada floresta escura e cada corredor claustrofóbico estava impregnada de desespero. A chuva constante, o vento que uivava entre prédios destruídos e árvores retorcidas, tudo contribuía para aquela sensação de que eu não estava apenas jogando. Eu estava preso em um pesadelo vivo, onde cada passo podia ser o último. Enquanto avançava, cada sombra me deixava tenso, cada ruído metálico ou gemido das criaturas parecia me alertar para o perigo iminente. E a trilha sonora de Suzumu Hirasawa, com suas notas dramáticas e penetrantes, intensificava tudo. Era como se cada música estivesse me empurrando para dentro da mente de Guts, me deixando hipnotizado pela tensão e pelo horror do mundo ao meu redor. O mais impressionante era perceber que aquele terror não era gratuito. Cada detalhe do cenário contava uma história silenciosa. Casas abandonadas, jornais rasgados espalhados pelo chão, corpos caídos em posições estranhas, tudo isso me fazia imaginar o que havia acontecido antes. Quem eram aquelas pessoas e como o mal se espalhara por ali. Jogar Sword of the Berserk se tornou mais do que lutar. Era sentir o peso do mundo, a desesperança e a brutalidade de cada canto, quase como um filme interativo, onde eu era o protagonista e testemunha de um terror psicológico disfarçado de hack and slash. Essa atmosfera me manteve grudado na tela por horas, me fazendo revisitar cada canto, cada sombra e cada detalhe que podia esconder uma surpresa. Foi um mergulho profundo em um universo sombrio, único, que me fez perceber que nem todo jogo precisava ser colorido ou leve para ser inesquecível. O jogo me envolveu tanto que eu não conseguia desligar. A sensação de medo, tensão e fascínio coexistiam perfeitamente, tornando a experiência completamente imersiva e inesquecível. O jogo da minha vida. Depois de terminar Sword of the Berserk Guts Rage, fiquei para aquela sensação única de quem viveu algo que vai além de simplesmente apertar botões. O jogo era curto, sim, mas cada minuto era carregado de emoção, tensão e adrenalina, como se cada golpe da Dragon Slayer tivesse deixado uma marca dentro de mim. Era uma experiência intensa, visceral, que mexeu com minhas memórias de gamer e me mostrou que videogames podiam ser mais do que entretenimento, podiam contar histórias, transmitir sensações e deixar lembranças eternas. Quando anos depois chegou God of War, todos ficaram maravilhados com o estilo brutal de combate, a narrativa épica, mas eu não pude deixar de sorrir porque eu já tinha vivido isso antes, lá atrás, empunhando a espada colossal de Guts, enfrentando inimigos grotescos, sentindo cada impacto, cada golpe, cada tensão. Sword of the Berserk foi pioneiro naquilo que depois se tornaria referência para o gênero hack and slash moderno. O que torna esse jogo ainda mais especial para mim é que ele não dependia de gráficos espetaculares ou efeitos modernos para me prender. Era a combinação perfeita de narrativa, ação, atmosfera e música que me deixava completamente absorvido. Cada cutscene, cada monstro, cada ambiente sombrio contava uma história que eu precisava vivenciar, e isso transformou a jogabilidade em algo emocionalmente profundo. Para mim, Sword of the Berserk não é apenas nostalgia ou lembrança de infância. É um marco pessoal, um jogo que me ensinou a amar a mistura de ação e emoção, o peso de cada escolha e a sensação de estar dentro de um mundo épico, mesmo com limitações técnicas da época. É mais do que um jogo esquecido do Dreamcast, é o jogo da minha vida. Aquele que definiu minha paixão pelos games e que sempre terá um lugar especial na minha memória e no meu coração de gamer. E essa foi a minha experiência com Sword of the Berserk Guts Rage, o jogo que me mostrou como hack and slash podia ser épico, brutal e emocional, muito antes de God of War. Para mim, esse é o jogo da minha vida. Uma pérola esquecida que merece ser lembrada. Se você curtiu essa viagem pelo mundo de Guts, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque ainda tem muita aventura bizarra e games esquecidos vindo por aí.